Eu quero fazer a leitura, Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 16, e versículo de número 24. Deus ministrou muito forte essa palavra nesses dias no meu coração. Eu fiquei preparando e eu fiquei buscando referência para falar para vocês, porque quando Deus traz uma palavra para nós, é porque Deus quer falar conosco. Deus nunca traz uma palavra nesse altar que não queira falar conosco. Talvez não vai servir para um, talvez não sirva para outro, mas para alguém vai servir. E como eu disse, serviu para mim. Então diz assim a palavra do Senhor, Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos. O que foi que Jesus disse, querido, aos discípulos deles? 1, 2, 3. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, esse versículo é um versículo muito forte. É uma palavra falada por Jesus muito forte. Mas essa palavra só não foi para os discípulos que seguiam Jesus. Os 12, que a gente fala, os 12 discípulos que seguiam Jesus. Não, porque não é só, havia muitos discípulos que seguiam Jesus. E hoje ainda existem discípulos que precisam seguir Jesus. Porque nós que aqui estamos, nós temos que ser discípulos. Precisamos ser discípulos. Então, a gente vê nesse versículo aqui, Jesus já colocando condicional. Jesus está falando condicional para servir a Ele. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é quando eu quiser, não é quando der para me fazer. Não. Ele põe uma condicional e muitos têm tropeçado nessa condicional. Se alguém quiser seguir a mim, faz o quê? Esse negar que é complicado. Então por que as igrejas hoje estão assim? Porque as pessoas não querem negar a si mesmo. E nós vamos entender o que significa negar a si mesmo. O que Jesus estava querendo dizer com essa frase: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque nós não queremos, o ser humano hoje, em pleno século 21, do jeito que as coisas estão, não quer se negar a si mesmo. Eles negam a maioria a Jesus, mas a eles não. Então, queridos, para ser discípulo de Jesus, é preciso negar a si mesmo. E para negar a si mesmo e levar a sua cruz, são poucos os que querem fazer isso. Mas aqui estão aqueles que querem fazer isso, que decidiram tomar a cruz, negar a si mesmo e seguir Jesus. É um caminho fácil? Não, não é fácil. Não é fácil, queridos, porque nós somos cheios de eus, nós temos muito eu dentro de nós, nós temos muitas vontades dentro de nós, nós temos muitos desejos dentro de nós. A gente, como foi ministrado, quando foi ensinado aqui na sexta-feira, a pastora Halete falando, a gente herdou uma herança maldita dos nossos pais que caíram. Está na nossa genética, a gente tem uma herança maldita, a gente, sabe, é algo que a gente precisa vencer todos os dias. A gente precisa brigar, a gente precisa lutar todos os dias conosco mesmo. O apóstolo Paulo diz que havia dentro dele uma batalha travada, dele com ele mesmo, não era com o irmão, não era não, a batalha, a guerra do apóstolo Paulo, a minha guerra é comigo mesmo. E é assim, a nossa guerra é conosco mesmo, queridos. Quantos que não estão aqui hoje porque não conseguiram vencer essa guerra? Quantos que não vieram porque não conseguiram vencer a sua carne? Então é uma batalha dentro de nós, é uma guerra travada dentro de nós. É eu querendo fazer uma coisa, é eu querendo fazer outra, é eu indo para frente, é eu me puxando para trás. E nessa guerra, às vezes, quem vence não é o lado que leva para Jesus. Então eu quero falar nessa noite sobre condições, está até aqui, está aí, condições para ser discípulos. Quais são as condições para ser discípulo? Porque Jesus
chamou para caminhar com ele discípulos, para andar com ele discípulos. Vim após mim. Essa expressão significa unir-se a ele. Ir após ele, que significa unir-se a ele. Andar literalmente atrás dele não significa ser seu seguidor. Não significa. Porque a Bíblia diz por diversas vezes que multidão seguia Jesus. Mas entre a multidão eram poucos os que eram discípulos de Jesus. Porque multidão seguia ele atrás de bênção, atrás de coisas materiais, atrás de milagre. Quando recebia aquilo que buscava, deixava de segui-los. Discípulo não, discípulo segue ele todo momento. Os discípulos estão com ele em todo momento, em qualquer situação. E quando eu preparava isso aqui, eu imaginei no dia ali quando Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, no seu sermão. A Bíblia diz que havia mais de 5.000, em só homens havia 5.000, entre mulheres e crianças havia bem mais de 5.000 pessoas. Aí eu comecei a me questionar, será que aquelas 5.000, 10.000, 15.000 pessoas que havia ali quando estava reunido, buscando o milagre de Jesus, buscando pão, buscando cura, será que aquelas mesmo 15.000 pessoas estavam ali no dia, ali no Getsêmani, aliás, ali no Monte da Caveira, estavam ali no Gólgota quando Jesus estava sendo crucificado? Quantos daqueles estavam ali? Quantos daqueles estavam chorando, falando, olha, eu sei que tu é o mestre, eu sei que tu é o Cristo, eu sei que tu vai ressuscitar. Quantos estavam declarando o seu amor para ele? Sabe quem estava ali? Os discípulos. Os discípulos estavam ali, aos pés da cruz, porque discípulo está com Jesus em toda situação, queridos. Para ser discípulo, a pessoa precisa negar a si mesmo. Não tem como ser discípulos se nós não negarmos a nós mesmos, queridos. Se nós não negarmos alguma coisa que não vai deixar a gente caminhar com Ele. E todos nós temos coisas que se nós não negarmos, nós não conseguiremos caminhar com Ele. Vai nos prender. E no decorrer dessa mensagem você vai entender. E você vai olhar para dentro de você. E você vai ver se você está preparado realmente para ser discípulo de Jesus. Se Ele te chamou para ser discípulo e você está disposto ou disposta a abrir mão de tudo. Se você está disposto ou disposta a negar a si mesmo por amor a Ele. Para viver para Ele. Porque, queridos, quem abre mão para viver para Ele, tem que viver só para Ele. Eu não posso mais fazer a minha vontade, porque não é mais a minha vontade, agora é a vontade dEle. Eu tenho que fazer o que Ele quiser que eu faça, e não o que eu quero fazer. Mas nós queremos servir a Jesus, fazendo aquilo que nós queremos fazer, a nossa vontade, os nossos desejos. Nós não queremos abrir mão. Então, Igreja de Cristo, tudo que nós estamos vendo na terra indica que Jesus está voltando. Os sinais estão aí escancarados, as evidências estão aí batendo na porta. O cenário está sendo preparado para Ele voltar. E a pergunta que eu faço é: quando Ele voltar, como Ele vai te encontrar? Como Ele vai me encontrar? Ele vai encontrar discípulos ou só multidão? Ele vai encontrar pessoas que abriram mão, que fizeram aquilo que Ele falou, negaram-se a si mesmo para servir a Ele? Ou Ele vai encontrar pessoas que não querem negar a si mesmo? Eu quero te servir, Senhor. Eu até quero, mas eu quero do meu jeito. Eu quero do meu modo. Eu quero da minha maneira. Eu quero te encaixar na minha vida. Eu não quero me encaixar em ti, Jesus. Eu quero te encaixar em mim, mas do meu jeito.
Eu quero ir quando der para mim ir. Eu quero fazer quando der para mim fazer. Eu não quero compromisso. Não. Deus, quando chamou os discípulos para servir, para segui-los, para andar com Ele, para deixar tudo para trás, família, casa, e servi-lo, queridos. É claro que Ele hoje não nos chama para isso. Ele não nos chama para deixar casa, para deixar família, mas Ele nos chama para andar com Ele. O que é negar a si mesmo? O que é negar a si mesmo, queridos? Negar a si mesmo é amar ao Senhor acima de todas as coisas. Não tem como amar a Deus acima de todas as coisas e não ter negado a si mesmo. Porque quando nós amamos Deus acima de todas as coisas, quando nós amamos a Deus acima de filho, quando nós amamos Deus acima de esposo, de esposa, quando nós amamos Deus acima de trabalho, quando nós amamos a Deus acima de lazer, acima de qualquer coisa, de pai, de filho, quando nós amamos a Deus acima de tudo, querido, nós negamos, nós estamos servindo a Ele como Ele quer que a gente sirva. Nada nos impede de estar na casa dEle. Nada nos impede, não é trabalho, não é família, não, porque o meu amor está acima de tudo por Ele. Então, negar a si mesmo é amá-lo acima de todas as coisas. Quem ama a Deus acima de todas as coisas, negou a si mesmo. O que é isso? O que isso significa? Significa colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida, Deus precisa estar em primeiro lugar. Deus não pode ficar como um plano secundário. Deus não pode ficar em segundo plano na sua vida, querido, porque se Deus estiver em segundo plano na sua vida, está tudo errado. Deus precisa ser o primeiro em tudo que você venha fazer. Antes de fazer, consultar a Ele. Antes de fazer, perguntar para Ele: Deus, tu estás nesse negócio? Deus, isso te agrada? Deus, eu posso fazer? É colocar Ele na frente. Fala: Deus, se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não estiver, não serve para mim. Sabe aquele rapaz lindo, aquela moça linda que um encanta, fala: Deus, se não for teu, se não for do teu, se não for não vai ser, se não for para ser bênção para a minha vida, se não for para te servir, tira do meu caminho. Então, nada e ninguém é mais importante que Deus. Quando a gente vê algumas vezes, nós como pastores, que lideramos um pequeno rebanho, como eu digo sempre, que não me pertence, pertence a Ele, e a gente ouve algumas coisas, algumas desculpas, sabe, queridos, eu como pastor, meu coração dói. Aí eu imagino Deus como Deus que olha para ele e fala: não, filho, eu não estou acreditando nisso que você está dizendo. Então, queridos, Deus precisa ser primeiro. Negar a si mesmo é dizer não à natureza humana decaída, ou seja, o velho eu. Negar a si mesmo é dizer não à natureza humana decaída, ou seja, o velho eu que tenta nos desviar para a concupiscência da carne, queridos. É dizer não para os desejos, é dizer não para as vontades, porque todos nós temos, ou não, ou você aceitou Jesus, as tuas vontades desapareceram, ou você aceitou Jesus, o que você gostava você deixou de gostar, ou você aceitou Jesus, o que você achava bonito se tornou feio. Não, os teus desejos continuam dentro de você, a tua humanidade continua dentro de você. Você não deixou de ser humano quando você levantou sua mão e aceitou Jesus. Só que agora tem um porém. Agora você tem alguém dentro de você que te guia. Agora eu digo sempre que o controle precisa mudar de mão. Se o pecado te controlava, agora o pecado não pode mais te controlar.
Se você era conduzida pelos desejos, pelas vontades, agora já não pode ser mais. Mudou de mão, agora você tem um controle. Você consegue controlar os teus desejos. Não que eles deixaram de existir. Não que quando, por exemplo, o homem que bebia, a mulher também, muitas mulheres bebiam, né? Mas não só mais os homens que bebiam, que não podia haver uma cervejinha gelada que ele deixou de gostar? Não deixou, não tem como. O cara fumava, aceitou Jesus. Eu falo porque eu fazia tudo isso. O cheiro de cigarro acendia lá na Avenida Cangaíba, chegava aqui, queria me seduzir. Eu não deixei, não foi tirado de mim. Eu precisei lutar contra isso, queridos. É uma luta diária. Então você precisa lutar contra os desejos que vêm no teu coração. Você precisa lutar com os desejos de pecar, com os desejos de fazer aquilo que vai desagradar a Deus. É uma luta dentro de nós. E o apóstolo Paulo também diz isso. Aquilo que eu quero fazer eu não faço. Mas quando ele menos se pegava, estava fazendo o que não queria. É uma guerra. É uma luta. É o espírito e a carne guerreando um contra o outro. Mas aí onde está o que? Quem controla você? É o espírito ou é a carne? Você precisa controlar. E isso é em tudo, querido, em todas as áreas das nossas vidas. Precisamos, porque o nosso eu, queridos, ele ainda está muito forte dentro de nós. Algumas pessoas ainda conseguem disfarçar melhor, mas outros não. Quando é que eu digo não a essas velhas naturezas? Ou a essa velha natureza? Quando é que nós dizemos não para essa velha natureza, queridos? Você pode dizer não. Você precisa dizer não para ela. Livro de Efésios, capítulo de número. Pega aqui, pastor Arlete, seu microfone. Está aí? Está embaixo aqui, está aqui, né? Livro de Efésios, capítulo de número. Vai ler para mim, por favor. Ele vai para aqui, seu Heleno. Capítulo 4, do versículo 22 ao 32. Do 22 ao 32. Lê aqui na tela. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando ficarem irados, não pequem, não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Amém. Que conselho. Portanto, seja imitador de Deus como filhos amados. Que conselho para nós. O que está dizendo? A forma como nós precisamos para não mais viver a velha natureza, o velho eu. É tendo domínio. É mudando pensamento. É
voltando-se para Cristo, é fazendo aquilo que agrada a Ele. Se roubava, não roube mais. Aí está falando, ó, conselho, você roubava, não rouba mais. Antes, trabalhe para o teu sustento. Mentia, não minta mais. Ou seja, é mudança, é transformação, é metamorfose, é algo novo, é mente nova, mente renovada, mente em Cristo Jesus. A mente não pode ser mais dominada pelo pecado. A gente não pode ser mais influenciado pelas setas do maligno, sabe por quê? Porque agora a nossa mente precisa ter o capacete da salvação, a gente precisa ter a couraça da justiça, a gente precisa estar blindado para que as flechas, os dardos inflamados do maligno não nos atinjam, nem o nosso coração, nem nossa mente, a ponto de fazermos nós pecarmos. Então qual é a maneira? Eu me revestindo de Deus, eu estando em Deus, eu buscando a Deus, eu deixando de fazer essas coisas, eu me aproximando de Deus, eu me revestindo dele, para que eu possa estar de pé. Então, como é que a gente consegue dizer não à velha natureza? É fazendo essas coisas. Negar a si mesmo é fazer tão somente a vontade do Pai. Jesus assim fez quando fez a vontade de Deus. O próprio Jesus, sendo Deus, ele negou a si mesmo para fazer a vontade de Deus. E nós vamos ver, queridos. Agora a gente, como seres humanos, a gente não quer negar a nós mesmos para fazer a vontade dele. Jesus negou a si mesmo para fazer a vontade de Deus, para nos resgatar, para nos redimir. Agora nós não queremos fazer a vontade dele, negar a nós mesmos, para ir ter esse encontro com ele. Então, eu não consigo entender como nós queremos servir a ele, como nós queremos caminhar com ele, como nós queremos estar com ele, e não negando a nós. Isso é impossível. Não dá para caminhar com ele, não dá para servir a ele, fazendo os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades. E quem entendeu isso e mudou, aqui estão nas igrejas. Quem não entendeu e não muda, não está. Porque não entendeu o que Deus quer. Deus não quer nada pela metade. Deus não quer menos que tudo, queridos. Deus quer tudo de você, e não é o teu tudo aqui, ó. Não. Igual alguns pregam, dê o teu tudo, trago. Não. Deus não quer o teu tudo aqui. O teu Isaac não é para ser depositado numa urna. O teu Isaac é para agradar o coração dele. É sacrifício, é renúncia, é adoração. Então, eu não posso dar para Deus menos que tudo. Eu não posso dar 99 porque Ele não quer. Pastor, o senhor consegue dar 100%? Eu procuro, queridos, dar de mim para Ele 100% do que eu sou, do que eu tenho, porque eu sei que o 100% que eu tenho, que eu sou, dele vem. É dele. É Ele que me proporciona. Então, o próprio Jesus negou a si mesmo para fazer a vontade de Deus. Qual era a vontade de Deus? A pastora Arete começou aqui hoje falando sobre isso. Qual era a vontade de Deus? Era resgatar sua criação. Jesus cumpre essa vontade, mas para isso precisou negar a si mesmo. Jesus honrou. Jesus fez o que Ele veio para fazer? Veio e fez. Jesus veio para nos resgatar e nos resgatou. Jesus veio para desfazer o que o Adão havia feito e nos resgatou de volta para o Pai. Mas para isso Ele precisou negar a si mesmo. Ele não veio como Deus, Ele veio como homem, sentindo as mesmas coisas que eu e que você. Mas em todo o tempo a Bíblia diz que Ele não pecou. Então é possível a gente também, que Ele viveu uma vida de santidade, sim, porque Ele viveu como homem e não pecou. Por que nós precisamos pecar? E quando foi que Jesus negou a si mesmo? Lucas 22, 42. Aqui está
Esse versículo nos diz tudo que como Jesus se negou. A Bíblia diz que ele estava ali no jardim de Getsemane, orando, sentindo as dores, as agonias, as aflições, suando sangue, calafrio. Não era nem medo, ele não tinha. A Bíblia diz que ele sentia pavor. Pavor é mais do que medo. Ele sentia pavor. E nesse momento de pavor, nesse momento de dor, nesse momento de sofrimento, ele diz o que para o Pai? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas ele entendeu que ele veio com um propósito, e se Deus passasse dele aquele cálice, o propósito não seria cumprido na minha e na tua vida. O plano da redenção não teria sido concluído. Para que esse plano fosse concluído, ele precisava passar por aquilo. Ele precisava fazer o quê? A vontade dele? Não, ele precisava fazer a vontade do Pai. Querido, para o plano de Deus se cumprir na tua vida, você precisa entender isso aqui, para o plano de Deus se cumprir na tua vida. Se Jesus abriu mão da vontade dele para fazer a vontade do Pai, como você quer que o plano de Deus se cumpra na sua vida fazendo a tua vontade? O teu querer, é do meu jeito, eu faço o que eu quiser. Não, só vai se cumprir na tua vida se você deixar a tua vontade de lado e deixar Deus fazer a vontade dele. Deus tem vontade na vida de pessoas aqui de levantar. Deus tem vontade na vida de pessoas aqui de colocar aqui no altar para pregar, para cantar. Deus tem vontade aqui na vida de pessoas de honrar. Mas essas pessoas não têm deixado Deus fazer isso, porque a vontade delas tem prevalecido. Jesus disse: não é a minha vontade, Pai, mas é a tua vontade que tem que prevalecer. Eu abro mão da minha vontade, eu vim para abrir mão de mim mesmo. Queridos, não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, foi Jesus. Foi Jesus dizendo: eu quero que se cumpra a vontade do Pai em mim. Qual é a vontade do Pai para nós, filhos? Você é filho de Deus. Deus tem vontade para a tua vida. E quais são essas vontades? A vontade de Deus é que nós o conheçamos como pessoa, achegando-nos a Ele, amando e o servindo de todo coração. A vontade dele para nós é essa, é que a gente o ame de todo o coração, que a gente se chegue a Ele, se achegue a Ele, que a gente o reconheça Ele como nosso Senhor, como nosso Deus, como nosso Pai. Essa é a vontade dele para nós, filhos. Mateus diz assim no capítulo 22, no versículo 37 e 38. Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro do maior mandamento, é amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe? É o teu coração está preenchido por Ele. Alguém pode entrar, como entrou no meu coração minha esposa, mas o lugar principal é de Deus. Eu tenho uns filhos lindos, eu tenho netos lindos, mas meu coração é de Deus. Eles podem sair qualquer hora, mas Deus não. Isso não vai acontecer, mas a minha esposa pode sair do meu coração. Quantos casamentos aí deixaram de existir? Mas o que não pode sair do meu coração é Deus. Porque eu preciso amá-lo acima de todas as coisas, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todo o meu corpo. Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Porque se eu amar Ele acima de todas as coisas, eu vou servi-lo, eu vou me entregar, eu vou me doar, eu vou fazer aquilo que Ele me pede.
Se nós amando a nossa esposa, esposo amando a esposa, e vice-versa, e por aí vai, filhos amando o pai, pai amando o filho, faz de tudo para agradar, né? Ou é para fazer? Ah, querido, imagina nosso Deus. Nosso Deus nos ama tanto que Ele já liberou tudo para nós. Mas o problema é da gente não receber tudo que Ele liberou, porque nós não amamos Ele às vezes na mesma medida, na mesma proporção. Como posso conhecer Deus? E como nós podemos conhecer Deus, queridos? E quando eu estava escrevendo isso aqui, hoje à noite, fazendo essas anotações, eu lembrei que de todos que estão aqui, a primeira pessoa que eu conheci foi minha esposa. Foi a primeira que eu conheci. Os outros eu estou vindo conhecendo pelo caminho. Uns conheço há algum tempo mais, outros conheço há algum tempo menos. Mas antes de nós nos conhecermos, eu não sabia nada a teu respeito. E você não sabia nada a meu respeito. E alguns eu ainda não sei. Sei muito artificial. Sei muito por cima, assim, a gente está aqui superficial. Mas a minha esposa, eu já conheço ela mais no profundo. Ela já me conhece. E quando ela está triste, ela não precisa me dizer que está triste para eu saber que ela está triste. Quando eu estou chateado, eu não preciso falar para ela, ela já sabe. E alguns que me conhecem aqui um pouco mais também já sabem disso. Às vezes eu chego aqui, pastor, o senhor está bem, está com algum problema? Por quê? Porque já sabe, já me conhece. E como que você sabe o meu jeito de eu sei quando eu não estou legal, quando eu estou meio cabisbaixo, quando eu estou meio chateado com alguma coisa? Como é que você sabe? Por que você sabe? Porque você me conhece, a convivência. Nós nos conhecemos. E esse nos conhecer vai fazendo você saber como eu sou e eu como você é. Então, como? Deus é a mesma coisa, queridos. Você quer saber como Ele é? Você precisa se relacionar com Ele. Você precisa entrar na intimidade dele, deixar Ele entrar na sua intimidade. Então, como é que eu posso conhecer Deus? É me relacionando com Ele. É tendo relacionamento com Ele. É deixar Ele participar das coisas que eu faço. É participar das coisas que Ele me dá o direito de participar. Então, me relacionar com Deus é o que isso? É andar com Ele. Sabe aquele ditado que diz: quer conhecer alguém, faz o quê? 1 quilo de sal com Ele. Com Deus a gente precisa comer mais de 1 quilo de sal para. Então, queridos, a gente quer conhecer Deus, a gente quer conhecer Deus assim de uma hora para outra. A gente quer conhecer Deus sem sequer nem nos apresentar para Ele, sem nem saber o nome dEle, sem nem saber a origem dEle, sem nem saber de onde Ele veio, sem nem saber quem Ele é. Não, é Deus. Sim, é Deus. É Deus. Sim, mas quem é Deus? Quem é Deus para você? O que Deus significa para você? O que Deus pode fazer? Você precisa saber quem é Deus, conhecer Deus, se relacionar com Deus, saber o que Ele pode, o que Ele não pode. Aliás, que Ele não pode, não existe, né? Porque Ele pode tudo. O que Deus não pode? Então, essa é uma das maneiras de conhecer Deus, é se relacionando com Ele. Segunda maneira é tendo intimidade com Ele. É sendo íntimo dEle. Aqui tem pessoas que a gente é íntima, que a gente brinca, né? Eu não era. Mas hoje eu sou, principalmente os homens, né, os irmãos, Rafael, Gilmar, Danilo, a gente ainda não somos tão íntimos assim ainda. Está vendo? Está aí o Danilo já, mas a gente ainda não tem a mesma intimidade que eu tenho com o Rafael, com o Danilo. Porque o Rafael eu conheço há mais tempo, não conheço há mais tempo. E olha aí, olha só, irmão, eu não conheço o Rafael há mais tempo do que o Danilo. Eu conheço o Danilo há muito mais tempo do que o Rafael. Mas convivo com o Rafael muito mais do que com o Danilo. Então, eu posso conhecer há muito tempo, mas o que vai me dar intimidade é eu me relacionar.
É eu andar, eu ter intimidade, é saber, é conversarmos, é Ele se abrir para mim, eu me abrir para Ele. Ele contar o segredo dele para mim, e aquilo que eu puder contar para Ele. Com Deus é assim, querido, intimidade. Deus, o Senhor sabe, Deus, que o Senhor está sabendo, Deus, que eu estou com essa vontade, Deus. Eu sei que eu não tenho como responder o Senhor. Passa de mim essa vontade, tira, Deus. Tira essa vontade de mim. Deus, esse desejo está no meu coração, tira de mim, Deus. Eu sei que o Senhor é meu amigo, eu sei que o Senhor não vai me julgar. Eu sei que o Senhor vai me ajudar. Me ajuda aí, Deus, me ajuda, porque a carne está querendo reinar. Deus, olha, sabe, é você falar para Ele a tua fraqueza. É você mostrar para Ele que você não é o super-homem. É você mostrar para Ele que você não é a super-mulher. Não, é você mostrar para Ele que você é alguém frágil, alguém que está, sabe, de pé. E a Bíblia diz que os que estão de pé, cuidado para que não caia. É você pedir ajuda para quem pode te ajudar. É você abrir o teu coração para Ele. É você falar das tuas fraquezas para Ele. E Ele não tem fraqueza para falar para você, mas Ele te entende. Aí, queridos, não tem como conhecer a Ele se não se relacionar com Ele. E a pergunta que eu quero fazer para você, para nós encerrarmos, é: como é, ou qual é, ou como está, ou como é, qual é o teu nível de relacionamento com Ele? Não responda para mim, mas quando eu perguntar aqui, você vai entender, você vai responder para você mesmo. Qual é o teu nível de relacionamento com Ele, queridos? Porque aqui, como eu disse aqui, eu tenho um nível de relacionamento com as pessoas aqui, não é com todo mundo do mesmo jeito, não. Eu não me relaciono com todos do mesmo jeito. Eu tenho algumas pessoas aqui que o meu nível de relacionamento é mais íntimo. Por exemplo, até mulheres aqui, a Simone é uma das pessoas que tem um nível de relacionamento, mas é mulher, a missionária Simone já não tem o mesmo nível de relacionamento com a missionária Luciana. Tanto é que eu chamo de senhora, ela já me corrigiu. Não sou senhora, não. Pode me chamar de você. Não consigo. É a senhora. A Simone é você. E aí? Nem sei qual é a mais nova das duas. Mas o problema é que não é idade. Não é idade. É o relacionamento, é o nível de relacionamento. Sabe, é estar mais perto, é a gente conviver mais. Então é assim com todo mundo. E aí a pergunta é: qual é o teu nível de relacionamento com Deus? E eu vou falar de 5 níveis para encerrar por causa do horário, e você vai entender. Nível 1. O teu nível é o nível da multidão? Qual era o nível da multidão, pastor? Bom, o nível da multidão é onde a nossa intimidade com Deus não existe, ou é quase zero. Intimidade, às vezes, a multidão não existe, ou é quase zero. Este é o nível da multidão. Então, nesse nível a gente não pode estar, queridos. Segundo nível, o nível dos discípulos. Qual é o nível dos discípulos? Aquele que já pode compartilhar a sua palavra com outras pessoas. Já sabe um pouco de Deus, já conhece um pouco dele, então já pode compartilhar, já pode levar o ID, já pode evangelizar, já pode ir de 2 em 2, já pode ir nas casas, já pode falar. Esse nível é o nível dos discípulos, é que já pode levar a mensagem, já pode falar para as pessoas lá fora. E o nível 3, o nível 3 é o nível dos 12 apóstolos. É o nível dos 12 apóstolos. Qual era o nível, pastor, dos 12 apóstolos? Neste nível de intimidade, nós passamos a conhecer os segredos de Deus. É aquele nível que ele fala: não faria nada sem antes me revelar. É o nível que ele se revela, que ele conta o seu segredo, que ele fala conosco. É o nível 3. E o nível 4? Qual nível que você está até agora? Você já está, pastor, eu acho que eu estou um pouquinho mais para frente. Ou talvez, pastor, eu acho que não tem menor do que multidão, não, pastor. Está repreendido.
Mas o nível 4 é o nível de Pedro, Tiago e João. E qual era o nível de Pedro, Tiago e João? Era o nível de amigo. Não era discípulo, não era multidão. Não. Ele era amigo. Neste nível, aliás, vemos a Bíblia que os seus discípulos de verdade, que seus amigos de verdade, eram Pedro, Tiago e João. Esses eram aqueles mais próximos. Esses três eram os três que ele trazia para perto de si, que ele andava, que ele ia, que estava sempre com ele. Esse nível é um nível legal. Imagina você nesse nível, de ser mais próximo de Deus, aqui dentro da igreja você se acreditar, mas Deus não está sempre mais próximo de você, está sempre te ouvindo, está sempre esse nível é um nível que todos nós queríamos ter, ou estar nesse nível de Pedro, Tiago e João. E o nível 5? O nível 5, queridos, é o nível de João, o discípulo amado. Só ele, Jesus disse, meu discípulo amado. Jesus não amava os outros? Claro que amava, queridos, mas foi para João que ele disse que era discípulo amado dele. João 21:7 diz assim: então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica e lançou-se ao mar. João, aquele discípulo ao qual Jesus amava. Esse nível de ser amado por ele, esse nível de estar perto dele, esse nível de conquistar o amor dele, queridos, porque ele ama toda a humanidade, sim. Você pode estar questionando, pastor, mas ele não ama todos? Ama todos, mas assim como ele amava todos os discípulos, foi de João que ele deu testemunho que era o discípulo amado dele. Por que será? Porque com certeza era aquele que mais agradava o coração dele, era aquele que talvez, como Pedro não questionava, Jesus falava, ele ia, ele obedecia, ele fazia. Então, nível de intimidade, que ele se conquista andando, nível de intimidade se conquista fazendo, indo. E eu quero acabar fazendo essa leitura. Como que nós podemos alcançar um nível maior de intimidade? Ezequiel 47, 3-6. Não dá para alcançar um nível de intimidade sem passar por isso, queridos. 47, do 3 ao... Eu falei isso mesmo? Foi isso? 47, do 3 ao 6. À medida que o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 1000 côvados e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 1000 e levou-me pela água que batia na cintura. Media mais 1000, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar nadando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Esse é o nível. Qual foi o último nível aqui dessa visão? Era nível de água nos joelhos, nos artérios, no lombo. Qual era o nível? Era um nível de águas profundas, de mergulhar.
para as águas te cobrirem. Esse é o nível que nós precisamos para termos intimidade com Deus. É de águas profundas, querido. Nós não podemos ficar com as águas pelos artelhos, pelo joelho, pelos lombos. Não, nós precisamos mergulhar, deixar as águas do Espírito nos cobrir, nos lavar, mergulhar nesse rio, para que então nós possamos ter intimidade com Ele. Eu não sei o que Deus tem cobrado de você. Eu não sei o que Deus tem pedido para você. Não sei, queridos. Eu sei o que Deus pede para mim e cobra de mim. E às vezes eu ainda acho que eu dou muito pouco para Deus, diante do muito que eu dou. É muito? É, para mim. Para Ele talvez seja pouco, queridos. Estar aqui na igreja, todos os cultos, estar em campanha, estar em consagração, estar em vigília, se tiver, tudo isso, às vezes eu posso achar que é o suficiente para Deus. E Deus pode falar: não, filho, não é isso que eu quero. É só a tua presença na minha casa. Eu quero mais de você. Eu quero que você mergulhe. Eu quero que você deixe essas águas te cobrir. Eu quero que você entenda que o que eu tenho para você é muito maior.